Oi pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje vamos conversar sobre ansiedade. Bom, ansiedade é um termo que a gente escuta com muita frequência no nosso dia a dia. Até afirmações do tipo, fulano de tal é muito ansioso. Mas sim, quando a gente fala de ansiedade, a gente tem que tratar isso com muita delicadeza, com muita sutileza. É um assunto bem amplo, bem denso, que demanda muitos estudos, existem muitos estudos voltados para isso. Então, às vezes a gente tem que sair um pouquinho desse lado da informalidade, né? De, às vezes, do lado pejorativo, de, às vezes, rotular uma pessoa de um determinado termo, às vezes sem a gente conhecer. Sempre quando eu vou falar sobre ansiedade, eu gosto de trazer essa reflexão, né, mesmo dos nossos dias atuais, da população, a forma como está vivendo. Então, se a gente parar um pouquinho para analisar, os indivíduos, né, em sua grande parte, nunca está ali centrado, né, pensando no aqui e hoje. O indivíduo ele está muito preso ao excesso de futuro ou então ao excesso de passado. Então, pessoas que vivem em excesso de futuro, com muitas preocupações, traz traços de ansiedade. E pessoas que vivem muito presas, amarradas a coisas que aconteceram no passado, eu diria que existem traços depressivos. Então, hoje o nosso vídeo é voltado ao excesso de futuro. Se vocês tiverem interesse, posteriormente eu posso estar gravando voltado para o transtorno mental da depressão. Caso você tenha interesse, comenta aí abaixo no nosso vídeo. Então, pessoas com ansiedade, ela vai estar tendo uma carga exagerada, né? Preocupações exageradas com coisas que ainda vão acontecer. Mas antes da gente entrar propriamente nesse tema, eu queria conversar com vocês primeiramente sobre medo. Medo é uma expressão, né, algo natural que cada um de nós temos, e isso é importante pra gente, porque deixa o nosso sistema de alerta sempre ali esperto. Então, o que seria da gente se a gente não tivesse medo? Por exemplo, para você passar numa rua. Então, seu sistema de alerta ele tem que estar vigilante. Então, você vai ter que olhar para um lado, para o outro, para ver se vem alguma coisa. Então, é natural você se sentir ansioso quando você vai fazer uma entrevista de emprego, é natural você se sentir ansioso no nascimento de um filho, esperar o resultado de algum vestibular. Essas situações que eu coloquei para vocês, elas são naturais, né? A gente se sentir ansioso. E a ansiedade, até um certo ponto, ela é importante até mesmo para você se preparar. Por exemplo, você vai fazer uma palestra ou então apresentar um seminário. Então, são situações que geralmente as pessoas sentem uma certa ansiedade e isso é compreensível porque se você não tem essa ansiedade, você não vai se preparar com tanta qualidade para esse momento. Então, isso a gente diria que é uma ansiedade de forma controlada, de forma saudável. Então, a ansiedade ela passa a ser patológica quando ela começa a afetar o cotidiano do indivíduo. Então, voltado para esse exemplo que eu dei para vocês. Então, o indivíduo, quando ele tem essa ansiedade muito exacerbada, por exemplo, ele bloqueia na hora da apresentação, vamos supor. Então, daí já pode desencadear algum transtorno, né? A gente até fala da questão da fobia, e aí isso eu vou comentar mais um pouquinho para frente, que a ansiedade ela é bem ampla. Então, esse é um exemplo bem didático que eu dou para você separar o que seria uma normalidade e o que seria já algo exacerbado. Para a gente falar sobre ansiedade, nós, enquanto profissionais, seja psicólogo, seja psiquiatra, tem que seguir o manual DSM para, enfim, a gente ter critérios para fechar um diagnóstico ou não de ansiedade. Então, o que é que o DSM fala? Que existem critérios, né? Então, se 3 ou mais desses critérios fecham, né, aliado a outras situações, a gente pode estar considerando um indivíduo ansioso. Então, quais seriam esses critérios? Inquietação, fadiga, irritabilidade, dificuldade de concentração, tensão muscular e perturbação do sono.
mas isso no período mínimo de 6 meses. Então esses são os critérios diagnósticos. Além disso, a gente tem que avaliar o histórico de vida desse paciente, então até que ponto tudo isso está trazendo prejuízos para o cotidiano do indivíduo, e também a gente tem que avaliar uma avaliação mesmo bem clínica, né, criteriosa sobre esse indivíduo. Gleice, qual seria o tratamento mais adequado para pessoas com ansiedade? Existem 2 vias, geralmente, e o mais indicado, dependendo do caso, a gente tem que trabalhar sobre as 2 formas, que é na forma medicamentosa. Vale frisar que toda medicação ela só pode ser prescrita por profissional médico, então nenhum psicólogo pode estar prescrevendo nenhuma medicação. Então, é voltado para essa área, né? Então, vocês devem procurar um médico psiquiatra, e na área da psicologia a gente vai atuar no acompanhamento psicoterapêutico. Então, avaliando as situações ansiogênicas, o que pode estar sendo gatilho para essas situações de ansiedade. Então, a gente sempre costuma falar, né, para ter um bom sucesso, a gente às vezes tem que caminhar sobre essas 2 linhas, a medicamentosa e o acompanhamento psicoterapêutico. Vale frisar que cada paciente é único, né, então a partir de uma avaliação do mesmo é que a gente pode estar fazendo, né, essas orientações. Bom, e quando eu comecei o vídeo, até trouxe a informação para vocês que a ansiedade ela é bem ampla, né? Por quê? Porque junto a ela a gente também tem outras comorbidades, né? Outros transtornos relacionados. Então, transtornos fóbicos, fobias específicas, fobia social, síndrome do pânico, transtorno obsessivo compulsivo, estresse pós-traumático, agorafobia. Então, são alguns transtornos que estão bem interligados à ansiedade, né? Na verdade, são comorbidades da mesma. Se vocês desejarem, né, posteriormente também eu posso estar fazendo um vídeo. Como cada um, né, tem sua especificidade, né, necessita realmente de vídeo voltado para cada um, certo? E para fechar o nosso vídeo, eu quero trazer uma reflexão. Geralmente, quando a gente trata pessoas com ansiedade, a gente percebe que pensamentos estão distorcidos. Então, esse é o nosso grande papel, né, durante a terapia, é fazer com que o paciente, por ele mesmo, perceba que esses pensamentos estão distorcidos. Então, a pergunta que eu faço para vocês: qual foi o seu grande problema há 5 anos atrás? Vou dar um tempinho para você pensar. Então, a explicação salva alguns casos, né? Então, se você perdeu algum ente querido, se você teve um episódio de alguma doença, enfim, situações que possam realmente ter marcado, então essa pergunta você poderá me responder com a grande exatidão. Então, Gleice, eu perdi uma pessoa muito próxima a mim há 5 anos atrás, ou então ou então eu adoeci. Então, são respostas fáceis de se responder. Mas caso contrário, né, isso eu dei alguns exemplos, mas caso contrário, você provavelmente não vai saber me dizer qual foi o problema que você passou 5 anos atrás. Esse exercício, na verdade, é para mostrar para você que talvez a preocupação que há 5 anos atrás você tinha, ela era pequena, que hoje, há 5 anos à frente, você não consegue lembrar. Então, às vezes, né, a gente está vivendo aqui hoje, né, com problemas, e aí eu friso que todo mundo tem problema, mas a gente tem que saber relacionar-se, né, com esse problema de forma saudável, né? Então, quando você não consegue resolver de forma saudável, então é momento da gente procurar uma terapia. Então, na verdade para mostrar para vocês que às vezes a gente passa por problemas, né, que são assim desse tamanho. Então, às vezes a gente está dando um grande exagero, está aumentando, né, em demasia tal situação. Então, esse é um exercício bem simples
para a gente repensar e refletir qual a importância, né? Qual a nossa energia que a gente está gastando sobre uma determinada situação. Na verdade, quando a gente fala de transtornos mentais, né, voltado para a ansiedade ou até mesmo para a depressão, a gente tem que analisar bem a questão da energia. Às vezes a gente está demandando uma energia muito grande do nosso dia a dia para algo assim pequeno, né? Então é essa reflexão que eu quero trazer para vocês. Se vocês quiserem que eu traga, né, com mais sutileza, com mais detalhamento, algum ponto que eu deixei aqui durante esse vídeo, vocês podem comentar, se vocês tiverem interesse, até mesmo para eu estar produzindo conteúdo voltado ao que vocês desejam. Gente, pois vamos viver o hoje, né? Vamos deixar aí o excesso de futuro, ou então o excesso de passado. E Gleice, se eu não consigo sozinho, procure uma ajuda profissional. Gente, foi um grande prazer e até o próximo vídeo.